Despesas eleitoralistas do ano de 2009, o déficit subiu de 3 para 9, o que é uma coisa absolutamente imperdoável. Depois, em 2010, o Primeiro-Ministro fez uma análise, a meu ver, errada da situação. Pensou que a crise não era grave, que não chegava cá, ou se chegasse, chegava mais amortecida, como se um terremoto longínquo só chegasse cá uma pequena réplica. Bom, e optou por pequenas medidas de austeridade aos bocadinhos, em vários PECs. Foi em maio de 2010, foi em setembro, foi em outubro, e depois foi outra vez em março. Então, bom. Em maio de 2010, quando os juros já estavam a subir para mais de 6%, o Primeiro-Ministro Zapatero, que aliás é um grande amigo do engenheiro José Sócrates, fez uma análise correta da situação e aplicou um tratamento de choque. Cortou salários na função pública espanhola, baixou despesas drasticamente. Conseguiu, em menos de um ano, diminuir 40% o déficit do Orçamento de Estado. Coisa que nós não conseguimos, nem 4%, quanto mais 40%. O Sr. Professor acha que uma parte substancial desta crise se deve a uma má governação de José Sócrates a partir de 2008? Eu acho que sim. Acho que o diagnóstico foi errado e a terapêutica foi errada. O doente tinha uma pneumonia, precisava de antibióticos e a análise que o governo fez foi que o doente tinha uma gripe e só precisava de aspirinas. Bom, Zapatero percebeu que era uma pneumonia, aplicou os antibióticos, já está fora da zona de perigo. Não sei se está... Hoje os juros em Espanha também subiram. Eu ia dizer, não sei se está definitivamente. Preocupante. Mas para já está. Sim. Bom, enquanto que em Portugal fez-se o diagnóstico que era uma gripe, foram-se dando umas aspirinas de 3 em 3 meses, não serviu para nada, os juros sempre a subir. O Sr. Ministro das Finanças avisou, e bem, em outubro de 2010, que quando os juros chegassem a 7%, tínhamos de pedir ajuda externa. Depois estão em 10. Passaram a 8, passaram a 9, bom, e para pedirmos ajuda externa, que o Primeiro-Ministro, a meu ver, erradamente, fez disso um cavalo de batalha. Não, nunca pediremos ajuda externa. Só pediu ajuda externa depois de terem acontecido 3 coisas muito importantes. Primeiro, o chumbo por todos os partidos da oposição do PEC 4. Segundo, a dissolução da Assembleia da República sob parecer unânime do Conselho de Estado. E terceiro, o manifesto público da banca portuguesa. Se não fossem estes 3 empurrões, se calhar ainda hoje estava o Primeiro-Ministro a dizer, contra toda a evidência, que não queria ajuda externa. Mas o chumbo do PEC 4 não pode ser visto também como uma espécie de harakiri nacional, na altura em que Bruxelas já tinha aceito o PEC 4? Não, eu acho que foi furar o frúnculo. Nós estávamos muito doentes, mas o frúnculo não rebentava por si. Bom, e como o Primeiro-Ministro e o Governo também não queriam fazer nada, porque resolveram diabolizar o FMI, coisa que eu não entendo. Nós somos sócios do FMI, pagamos cotas para que eles venham ajudar quando precisarmos. E de repente começamos a precisar e dizemos que horror. Mas não é uma coisa normal ter que recorrer ao FMI. Aliás, estamos a ser humilhados do ponto de vista internacional. Não estamos. O FMI foi criado. É uma agência das Nações Unidas. Atenção. O FMI é uma agência das Nações Unidas. E foi criado para ajudar os países com dificuldades nos seus pagamentos ao exterior. É por isso que nós somos membros e pagamos uma cota muito elevada todos os anos. Portanto, das duas, ou queremos aproveitar o FMI quando precisamos dele e continuamos lá e pagamos a cota, ou não queremos ouvir falar do FMI e devemos sair e deixar de pagar a cota, que é caríssimo. Portanto, deveríamos ter recorrido mais cedo ao Fundo Monetário Internacional ou ao FEF, que está aí. Tudo se tornou tão óbvio e tão cedo. Sobretudo o Ministro das Finanças teve toda a razão. Aos 7%, ajuda externa. Não, deixou-se chegar aos 8 e aos 9 e aos 10. Bom, o senhor foi ministro do governo de José Sócrates, do primeiro governo, justamente até essa altura em que o senhor diz que as coisas descambaram, 2008. Foi a fase Sócrates I, que não terminou com a minha saída, nem por sombras, durou até ao fim de 2008, repare. De 2005 a 2008, o Primeiro-Ministro conseguiu esta proeza, que é de baixar o déficit. De baixar o déficit, de fazer a reforma da Segurança Social para assegurar mais sustentabilidade a médio e longo prazo. E tomou várias outras medidas. Mas o professor conhece bem estes 2 homens, José Sócrates e Teixeira dos Santos. Sim. Acha que o ministro Teixeira dos Santos teria recorrido ao FMI se José Sócrates tivesse autorizado, ou acha que foi o Primeiro-Ministro que impôs que não se recorresse ao FMI? Eu acho que o Ministro Teixeira dos Santos, além de ser um professor universitário de Economia e de Finanças,
foi, durante vários anos, um excelente Ministro das Finanças. E ainda em outubro de 2010, disse uma coisa muito acertada. No dia em que os juros da nossa dívida chegarem aos 7%, nós temos que recorrer à ajuda. Então quem é que o senhor responsabiliza? Eu tenho de concluir que foi o Primeiro-Ministro que não deixou. Porque o Primeiro-Ministro, de repente, começou a viver num mundo irreal. E Teixeira dos Santos submeteu-se? E Teixeira dos Santos, por solidariedade ou por amizade, ou seja, pelo que for, submeteu-se. Ele é o homem para isso? Pelos vistos é. É claro essa a leitura. Que, se fosse uma pessoa diferente, podia ter pedido a demissão. Não fazem aquilo que eu entendo, eu não ali. Era isso que o senhor faria? Era isso que eu faria. Mas, ouça, ele pode ser muito amigo pessoal do engenheiro Sócrates, ou pode ser muito solidário, ou pode entender que o Primeiro-Ministro, por definição, é que traça a orientação e, portanto, a função dele é executar. Não sei, eu isso não quero entrar nesse tipo de explicações. A classe política tem... Mas ele é que tinha razão. É preciso que isso fique claro. Ele é que tinha razão. E o Primeiro-Ministro estava enganado. A classe